Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 34.270 dólares. Bitcoin que conseguiu passar das 3 resistências faladas no vídeo de ontem e rompeu o nosso padrão de continuação para cima. Hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização rápida, técnica e de sentimento, além de abordar alguns temas do dia a dia do trading no criptomercado com vocês. Esses dois temas têm a ver com falsos rompimentos e por que eles acontecem, e também tem a ver com o que nós podemos fazer no nosso dia a dia quando o Bitcoin não dá grandes oportunidades para a gente operar. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Ao longo do vídeo, eu vou abordar esses dois temas, tá, investidores? E são temas muito importantes, na minha opinião, temas aí relacionados ao que a gente vem fazendo no criptomercado nos últimos anos, relacionados não só à análise técnica e à análise de sentimento, mas também à psicologia e ao dia a dia do trading, correto? Antes, vamos começar com uma análise técnica, né? Análise técnica do Bitcoin, que, como eu disse, rompeu os 3 principais pontos que a gente estava conversando ontem. Eles eram os 31.800 e esse triangulinho aqui, os 32.200, o topo e 0,68 de Fibonacci, e os 32.800 que ele até testou uma vez, né? Não conseguiu passar, foi testar abaixo dos 30.000 que a gente sabia que tinha um suporte para depois estourar com força agora. Então, esses rompimentos, investidores, só provam que o Bitcoin está numa tendência de alta muito forte. E quando ele está numa tendência de alta muito forte, as nossas operações devem ser a grande maioria, a esmagadora maioria delas, de long. Porque se a gente apostar contra a tendência, é o primeiro mandamento da análise técnica, né? Não devemos apostar contra a tendência. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai procurar oportunidades sim para fazer operações no Bitcoin. Isso não quer dizer que a gente vai comprar ele agora para o longo prazo. Quer dizer que a gente pode ter em diferentes tempos gráficos possíveis oportunidades, ok? E onde eu vejo essas possíveis oportunidades? Vamos lá. Para fazer isso, eu sempre traço o Fibonacci, deixo a minha média 72 plotada na tela e também o meu VPVR. Dessa maneira eu sei onde a gente pode ter bons pontos de compra depois de uma pernada tão forte igual essa e sem correção. Correto? Então, eu entendo que antigas resistências agora podem ser suporte e o VPVR só prova isso para mim. Então, a região dos 32.800 até a região aqui mais ou menos dos 32.600, para mim é uma zona de suporte importante. Zona de 0,382 é a primeira zona onde eu estaria de olho para fazer uma operação de compra no Bitcoin, pensando no tempo gráfico de 1 hora. Correto? Uma operação mais conservadora seria mais lá embaixo. E aí eu estaria só de olho na região dos 32.000 dólares, com destaque para esse ponto de controle aqui em 31.200. Se perder esse ponto de controle e também essa região dos 31.000 dólares, aí a gente pode ter problemas na tendência do Bitcoin, tá bom? Enquanto não perder aqui, a tendência, na minha opinião, é muito forte de alta, ok? Então, tracem esses pontos e quando chegar nesses pontos, o que vocês vão ter que ficar de olho? No price action, nos indicadores técnicos de vocês e no meu caso também nos indicadores de sentimento. Acredito que no caso de muitos aí também, né? Uma união da análise técnica e da análise de sentimento. Correto? Então a gente tem muitas zonas de buy zone, digamos assim, que a gente pode fazer essas compras, quem sabe, para buscar uma nova all-time high do Bitcoin. Lembrem-se, essa operação ela tem que ter um stop, então você teria que colocar um stop ou embaixo aqui desses 30.800, 30.900 ou embaixo do fundo, tá bom? Se você não colocar o stop, não é uma relação com risco-retorno que vale a pena. Beleza, investidores? Então é isso que eu vejo análise técnica no Bitcoin no momento. E agora, né, já falando um pouquinho dos temas que a gente vai abordar, que tem relação não só com análise técnica, mas com análise de sentimento. Porque ontem a gente tinha traçado esta linha de tendência aqui, e essa linha de tendência ela foi rompida, né? A gente inclusive até passou um pouquinho dos 32.800, não conseguiu se manter lá por muito tempo e já voltou. Por que que muitas vezes o Bitcoin ele tem esses rompimentos, seja de pontos importantes ou de linhas de tendência, e ele não vai? Caras, na minha opinião, tem 2 principais pontos e os 2 têm a ver com as instituições. Então vamos lá, vamos pegar aqui esse falso rompimento que a gente teve e mostrar para vocês por que eu acho que a gente realmente não conseguiu romper. Vamos lá, quando a gente tem esses rompimentos, as instituições, elas primeiramente
dificilmente vão estar entrando no rompimento. Por quê? Porque se uma instituição tenta entrar com um rompimento aqui, ela corre o risco de dar liquidez para outra instituição. Então, o que eu sempre falo com vocês, não é um complô de sardinha contra a instituição. Não. É um mercado competitivo de sardinha contra instituição, sardinha contra sardinha e de instituição contra instituição. Então, se uma instituição compra aqui num rompimento de uns 32.600 dessa linha de tendência, por exemplo, o que ela pode estar fazendo? Dando liquidez para outras baleias despejarem no mercado. Como que a gente sabe que tem baleia tentando despejar? Pelo order book. Então vocês podem ver aqui que tinha muita instituição tentando distribuir nessa zona e tentando não deixar o preço passar. Então, se você é uma instituição e tem com certeza esses dados, por que você vai comprar aqui e dar liquidez para o seu adversário, digamos assim? Correto? Outro ponto muito importante, que também tem a ver com as instituições, é porque as instituições, elas tipicamente não começam a operação dela no rompimento em si. Elas sempre tentam começar essa operação onde as pessoas estão perdendo. E nos rompimentos, a maioria das pessoas não está perdendo. A maioria das pessoas está acreditando que o preço vai subir. Olha só as pessoas entrando em long aqui. Então, quando a gente tem esses rompimentos, na maioria das vezes as instituições já vão ter acumulado nos pontos onde as pessoas perderam. Seja aqui, por exemplo, nessa queda que a gente teve lá abaixo dos 28 mil dólares, ou até mesmo um pouquinho mais aqui embaixo, olha só. Quando a gente teve essas liquidações aqui nos 30.800, nos 31 mil dólares. Ou seja, a instituição, ela fica à frente das sardinhas justamente porque ela não está entrando aqui no pior ponto possível. Não, ela está acumulando aqui embaixo onde as sardinhas estão perdendo. E aí o que acontece? Quando ela tem esse rompimento para cima, o que começa a acontecer? As sardinhas começam a entrar em long, mas por incrível que pareça, as sardinhas também começam a perder, ser estopadas e liquidadas. Então, quando as sardinhas começam a ser estopadas e liquidadas, as instituições falam assim, pô, é agora a hora de eu começar a distribuir, é agora a hora de eu apostar na queda. Correto? Deu para entender? Então são dois principais pontos. Primeiro, o medo dessas instituições de dar liquidez para seus competidores. E segundo, o fato de que as instituições, elas não estão, na grande maioria das vezes, operando os rompimentos. Elas estão operando antes do rompimento, tendo uma vantagem competitiva em relação à maioria do mercado que tenta operar o rompimento e acaba entrando em long justamente nele. Repare aqui o long short ratio subindo justamente no rompimento. Deu para entender? Então, o que a gente tem, por exemplo, agora aqui? Agora, nesse momento, a gente teve um rompimento confirmado, sim, e o preço extremamente esticado, né? Então as instituições, nesse momento, na minha opinião, elas estão sim buscando pontos de liquidez para o preço pelo menos dar uma corrigidinha. Pô, Pablo, e se não corrigir? E se o Bitcoin não der a oportunidade? Não tem problema. Justamente porque, na minha opinião, foi difícil pegar esse pump que o Bitcoin teve. Porque um dos principais indicadores que a gente ia utilizar para entrar nesse rompimento era justamente o long short ratio, vocês lembram? A gente ia utilizar o long short ratio se ele tivesse uma queda para confirmar o rompimento para a gente. E não foi o que aconteceu. O long short ratio ele continuou aqui bem próximo a 2, algumas vezes até acima, e agora está lá pertinho de 2. Então, se o meu indicador de sentimento principal que eu opero rompimentos não confirma para mim, eu vou entrar? Não, porque eu e a equipe da Belo Trade estamos seguindo o nosso trade system. Isso quer dizer que a gente não opera? Não, quer dizer que a gente não vai operar esse rompimento em si. A gente pode operar outros tempos gráficos do Bitcoin sem problema e também a gente pode operar as altcoins, né? Inclusive, desde ontem a gente mandou mais de 10 sinais aqui das altcoins. Todos ao vivo, né? Todos fundamentados aqui nos plantões ao vivo. Então você não precisa também ficar só olhando para o Bitcoin. A gente tem centenas de mercados aqui, tanto em USDT, tanto em BTC, para você realmente operar e ter aí o que fazer todos os dias, tá bom? Então esses são os dois pontos que eu queria falar com vocês. A questão desses falsos rompimentos e também essa questão de você não precisar operar todos os dias o Bitcoin. Você tem centenas de opções, tá bom? Lembrando que quem quiser operar com a gente, né, só para participar do projeto aqui, o link vai estar na descrição.
onde ele é composto por 3 etapas, né? Tem o curso, tem a mentoria e tem o estágio, que é justamente onde a gente fica aqui ao vivo, mandando esses sinais e também discutindo aqui vários traders e os alunos se vale a pena entrar ou não. Beleza, investidores? Então tá, continuando aqui, o que eu vejo nesse momento? Eu vejo que nesse momento eu gostaria para entrar no Bitcoin desse pullback e também que o long short ratio caia. Se não cair, eu não vou participar desse rompimento do Bitcoin com o capital destinado meu ao trading, né? Lembrem-se também, um outro tema que a gente vai abordar muito no canal aqui é gestão de capital. Então você tem que saber o quanto do seu capital você está disposto a fazer os trades e o quanto você realmente é mais investidor e quer investir no longo prazo. Beleza? Mas investidores, então eu acho que é isso, tá? Esse vídeo foi um pouquinho mais educacional mesmo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários todas as sugestões, críticas, e é isso. Um forte abraço.